Boa noite, irmãos. Quero dar boa noite também aos irmãos que estão online, nos acompanhando pela internet. São todos muito bem-vindos ao culto desta noite. Estamos aqui para servir ao Senhor, para oferecer um culto de louvor, de gratidão também ao Senhor por tantas e tantas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Nós temos feito estudos especiais às quartas-feiras no culto de oração. Já falamos sobre Satanás, sobre o diabo, sobre as suas artimanhas, e nós, na próxima quarta-feira, vamos falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Desde o primeiro século, temos profecias a respeito da volta de Jesus, que Ele vai voltar a qualquer momento. Estamos recebendo vídeos constantemente. É agora que Jesus vai voltar. Quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia. Agora, estão dizendo que Jesus vai voltar porque tem guerra lá em Israel. Quando, afinal, Jesus vai voltar? E como nós devemos estar preparados para a sua volta? Esse será o nosso assunto da próxima quarta-feira, que também será transmitido pelo YouTube. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 30. Romanos capítulo 8, versículo 18 até o 30. Convido os irmãos a ficarem de pé e vamos ler juntos esse texto que está sendo projetado. O irmão em casa também, abra a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Todos, contudo, aquilo que sofremos, eu falei sozinho, vamos, contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante, se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, como uma mulher que está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós, como uma mostra de que nos permite manifestar e saber a glória futura. Também gememos interiormente para ser libertados e sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia, quando Deus nos dará plenos direitos como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos. Somos salvos por essa esperança e esperar conseguir algo que ainda não esperamos. Quem espera aquilo que está vendo? Entretanto, se continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência. E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede dos santos em harmonia com a própria vontade divina. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, a Deus, e estivermos ajustados aos seus planos. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e Ele também os predestinou para que se formassem semelhantes à imagem do seu Filho, de tal modo que seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, Ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém? Que nos sentássemos. As tristezas desta vida afetam a todos nós. Afetam até os crentes. A tristeza tem cheiro de morte. Paulo diz que o crente tem o perfume de Cristo. O crente não cheira mal. O crente tem o perfume de Cristo. O escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade disse: chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou o tempo em que viver é uma ordem. Precisamos reagir contra as tristezas da vida. Jesus diz em João 16, 33, no mundo tereis aflições. Mas ele não disse só isso. Ele disse também, no mesmo versículo, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eugene Peterson tem muitos livros em português. Um deles é Ânimo. Ânimo. Precisamos estar animados. Sempre. Quando estive em Cuba, uma mulher me disse, num culto, eu não posso ser crente. Todos lá em casa são ateus. Se eu aceitar a Cristo, eu vou sofrer muito lá em casa. Então, eu estava com exatamente este Novo Testamento na mão, e li para ela, e ela leu comigo, o versículo 18, Romanos 8, 18, e diz, considero que em nada se compara os sofrimentos atuais com a glória que haverá de ser revelada em nós. Quando terminei de ler esse versículo, aquela mulher começou a chorar e disse, então eu aceito Jesus. Precisamos crer na palavra de Deus. O crente sozinho não tem condições de guardar o seu coração, não tem condições de guardar os seus sentimentos. O hino 346 do cantor cristão diz na quarta estrofe, a nossa virtude só há de falhar. A nossa virtude só há de falhar. Jesus nos ajuda
a vitória a ganhar. Do vil inimigo nos esconderá com grande largueza. Meu Deus proverá, com grande largueza, meu Deus proverá. O diabo quer alcançar sua vida. O diabo quer prejudicar você, prejudicar o seu testemunho cristão, fazer você deixar a Bíblia, deixar a igreja, deixar Jesus. Mas você está guardado, está escondido, protegido pelo Senhor. Sócrates ensinava seus discípulos a pedir coisas boas a Deus, sem dizer quais eram essas coisas boas. Sabe por quê? Porque muitas coisas que nós achamos boas são tragédias, vão nos fazer mal, vão nos prejudicar. São boas aos nossos olhos, mas não são boas aos olhos do Senhor, nosso Deus. Deus consola seus filhos. Deus tem condições de consolar seus filhos, enviando Jesus. Jesus era o Consolador. Jesus estava numa multidão e veio um homem e falou com Jesus: Jesus, minha filha, adolescente, tem apenas 12 anos, ela está com muita febre, ela está à morte, não tinha nem Novalgina, né? Muito menos antibiótico. Minha filha vai morrer. Jesus disse: eu vou lá. Aí aparece aquela mulher doente, toca na roupa de Jesus. Jesus para a caminhada, quer saber quem tocou na sua roupa. E Jairo nervoso: meu Deus do céu, minha filha está à morte, não vai dar tempo Jesus chegar lá. Chegaram alguns homens, chamaram Jairo à parte e falaram: não incomoda Jesus, porque a sua filha já morreu. Nesse momento, Jesus vira para Jairo e diz: Jairo, não tenha medo, crê somente. Imagina só, você recebe a notícia, ou um telefonema hoje, a sua filha acabou de morrer. Vem o Senhor Jesus e diz: não tenha medo, não fique preocupado, crê somente. Que palavra extraordinária! E isso nos faz lembrar do Dr. Lenski, um comentarista alemão. Ele diz: nós não podemos hoje, com a simples leitura da palavra de Deus, ver o olhar de Jesus naquele momento, ouvir a entonação de voz de Jesus ao falar isso com Jairo. Nós não podemos ver o semblante de Jesus ao dizer isso a Jairo, mas sabemos que foi uma palavra divina, uma palavra de poder. Quando Jesus andava aqui neste mundo, aparentemente ele era um homem como outro qualquer, mas quando ele falava, é que as pessoas percebiam que dentro daquele homem estava o próprio Deus, cheio de autoridade, cheio de poder. Jesus não é um ser imaginário e nem tampouco invenção dos crentes. Jesus é uma pessoa real. Morreu,
mas ressuscitou. Quando ele, antes de morrer, ele estava lá na Palestina. Depois que ele ressuscitou, ele está aqui agora, está no mundo todo, está presente em toda a terra. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Policarpo foi pastor da igreja de Esmirna e outras igrejas também. Policarpo estava velho, já com mais de 80 anos. E veio a perseguição religiosa. Avisaram a ele: olha, as autoridades estão querendo prender você. Então ele foi para uma outra cidade. Daí um pouco, disseram a ele: as autoridades estão querendo pegar você. Aí ele foi para uma outra cidade. Nessa outra cidade, chegaram algumas pessoas e disseram: as autoridades estão te procurando. Aí ele ficou lá. Chegaram as autoridades. Disseram para ele: Policarpo, nós conhecemos você há muitos anos e nós não queremos fazer mal a você. E você pode nos ajudar nesse sentido. É só você dizer que não vai ser mais cristão. E a gente deixa você em paz. Você já está velho, não é? Nós não queremos maltratar você. Olha que tentação, não é? Quantas pessoas desprezam Jesus por muito menos? Policarpo disse para eles: eu sirvo a Jesus há 70 anos. Ele nunca me decepcionou. Eu não posso decepcionar o meu Senhor. Pegaram aquele velhinho, colocaram entre madeiras, amarraram ele ali, atearam fogo naquelas madeiras, e Policarpo foi queimado vivo em praça pública. Mas não negou o Senhor. Precisamos melhorar a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. O irmão é fiel a Jesus até que ponto? Uma mulher famosa recebeu uma proposta inegável para qualquer pecador. Um homem milionário ofereceu àquela mulher 104 mil euros para passar uma noite com ela. Ela não aceitou a proposta, mas não porque ela é fiel a Deus. Ela não aceitou a proposta porque achou pouco, 104 mil euros. Não podemos negar a Jesus por nenhuma vantagem neste mundo, por nenhum dinheiro, nada pode impedir o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Deus consola os seus filhos, enviando o Espírito Santo. Em João 14,16 diz, Jesus disse que enviaria o outro Consolador. Outro, porque ele era Consolador. Jesus era o Consolador. Em João 14,18, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei desamparados, jogados fora, descartados.
a noite inteira andando para lá e para cá sem dormir, depressivos, ansiosos, eu não vos deixarei desse jeito, eu enviarei o Espírito Santo. Nós não podemos, meus amados, ficarmos alienados da palavra de Deus, das suas promessas. As promessas do Senhor se cumprem. Quanto mais o Espírito Santo toma conta das nossas vidas, mais conforto temos, mais solução nós temos dos nossos problemas. Muitos dos problemas que nós enfrentamos não deveriam existir se nós orássemos. O Espírito Santo não intercede por nós somente em ocasiões especiais. Eu já passei alguns momentos tão especiais que eu não sabia nem que texto deveria ler da Bíblia e nem como orar. Mas eu confiei nessa palavra, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem palavra, mas Ele intercede por nós, Ele é nosso intercessor. Essa palavra consolador, que está aí na Bíblia, é a palavra grega paráclito, que quer dizer advogado de defesa. É aquele que está ao nosso lado para nos defender. O Espírito Santo intercede por nós, não somente em ocasiões especiais, mas também em todas as ocasiões, quando tudo vai bem, mas nós não sabemos o que pode acontecer a qualquer momento. A palavra interceder quer dizer socorrer, agir em favor de alguém. O Espírito Santo intercede por nós até quando estamos felizes, mas nem percebemos que estamos à beira do abismo. O Espírito Santo intercede pelo crente. Certa ocasião, uma irmã, membro de uma igreja lá na Barra, veio falar aqui às mulheres da nossa igreja. Ela disse muita coisa boa. Ela disse, inclusive, que quando ela se converteu, ela fez a seguinte oração: Senhor Jesus, tira da minha vida tudo que não te agrada. Tira da minha vida tudo que não te agrada. Deus consola seus filhos, enviando as sagradas escrituras. Irmãos, como a Bíblia é importante, como a palavra de Deus é importante. Infelizmente, muitas pessoas não valorizam a Bíblia. Tem várias Bíblias, tem coleções de Bíblia, mas não lê a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas não é o mais lido. Precisamos ler a Bíblia. Morris Cerullo foi um menino, adolescente, num colégio interno na Europa. O colégio interno era, o orfanato, aliás, era de judeus. Morris era judeu também. Alguém lhe deu um Novo Testamento pequenininho, tipo desses dos Gideões. Mas ele não podia ler aquilo abertamente lá. Então, ele encontrou um jeito. Ele deitava à noite, de bruço, abria o Novo Testamento, ele tinha uma lanterninha e ia lendo o Novo Testamento. Esse Morris Cerullo se converteu,
tornou-se um dos maiores evangelistas no mundo. Fazia cruzadas em todo o mundo, cruzadas evangelísticas. As Sagradas Escrituras, que poder tem essa palavra? Certa ocasião, nos Estados Unidos, uma jovem ligou lá o rádio e quando ela percebeu, que era um programa evangélico. E ela então desligou logo, mudou de estação, mas o versículo que o cidadão disse ficou gravado na sua mente. Ela não conseguia esquecer aquele versículo. Aí ela pegou, colocou vários discos naquela rádio vitrola antiga que colocava 10, 12 discos, né, e ia caindo um por um. Ela colocou uns 10 discos ali e ficou com volume alto ouvindo aquilo, aquelas músicas. A ver se conseguia esquecer o versículo. Ela não conseguiu esquecer. Depois chegou a mãe. Ela contou a experiência para a mãe. A mãe falou: eu me admiro de você, minha filha. Uma jovem culta, uma advogada, ficar impressionada com esse negócio de crente. A mãe então sugeriu que ela fizesse um cruzeiro, viajasse vários países. Ela passou alguns meses viajando. Ela não conseguia esquecer o versículo que ela tinha ouvido naquele programa de rádio. Quando voltou, ela foi a uma igreja e aceitou Jesus como Salvador. Isaías 66, versículo 13 diz: eu mesmo vou consolar vocês, como uma mãe consola o seu filhinho em seus braços. Isaías 61, versículo 2 diz: ele me enviou para consolar os que choram. É uma profecia a respeito de Jesus. Ele me enviou para consolar os que choram. Salmo 27, versículo 10 diz: o Senhor consola os abandonados pelos amigos e familiares. Ainda que meu pai, ainda que a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Salmo 35, versículo 9 e 10, Isaías 40, versículo 17, Salmo 68, versículo 5, todos eles dizem: o Senhor consola e socorre os pobres, os necessitados. Salmo 41, versículo 3 diz: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, Ele amaciará a cama na sua doença. Certa ocasião, visitei uma pessoa no hospital, numa enfermaria, eu li esse versículo. Aí, quando eu estava saindo, veio uma pessoa atrás de mim, que não tinha nada a ver com a visita que eu tinha feito, estava lá por causa de outro doente. Pastor, por favor, me diz outra vez esse versículo, onde é? Salmo 41, versículo 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, Ele amaciará a sua cama na doença. Há muitas pessoas que dizem: não, mas a tentação é forte demais. Tem tentação que a gente vence, tem tentação que não vence. Então vamos ler 1 Coríntios 10, versículo 13. Nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês força para suportá-la. É uma promessa do Senhor para os seus filhos. Não é para incrédulo, é promessa para crente. Salmo 23, versículo 4 diz: o Senhor abençoa o crente na hora de partir para o céu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Salmo 71, versículo 9, Salmo 71 é chamado Salmo do idoso. Diz: e agora que estou velho e fraco,
por favor, não me rejeite, nem me abandone. E o Senhor atende a oração. O Senhor prepara o coração do crente para receber más notícias. Salmo 112, versículo 7 diz: ele não tem medo das más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor e ele tem uma base firme para a sua vida. As Escrituras Sagradas enchem as nossas vidas de força e poder. Salmo 119, versículo 50: quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola: sua presença me enche de força e poder para enfrentar a situação. Que coisa maravilhosa! Você conhecia esses versículos? Romanos 15, versículo 4, diz: essas coisas que foram registradas nas Escrituras servem para nos ensinar a paciência e para nos animar, a fim de que mantenhamos a nossa esperança. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Você tem Bíblia? Leia a Bíblia. Aí tem gente que quer ser expert nessa situação, diz: não leia o Velho Testamento não, leia só Mateus em diante. Irmãos, a Bíblia toda é sagrada, da primeira à última página. A Bíblia toda é sagrada. Leia sim, leia lá de Gênesis. Tem importância, tem texto que você não entende lá, não é? Fica parado, abismado com coisas que aconteceram lá no passado. Continue lendo, continue lendo. Deus vai falar muito ao seu coração. Charles Spurgeon dizia: a ansiedade é uma miséria. A fé é uma fortuna. E a nossa semelhança com Cristo é uma herança celestial. Dizem que o diabo botou uma barraca de camelô. Foi na prefeitura, fez o registro, montou sua barraca. Ele vendia lá sua mercadoria. Chegava uma pessoa e falava: eu quero adultério. Aí ele vendia adultério para a pessoa. Chegava outro que falava: eu quero raiva. Aí vendia raiva para a pessoa. Eu quero ódio. Vendia ódio para a pessoa. Ele foi vendendo, tinha muita freguesia grande. Até que chegou uma pessoa e falou: você tem depressão? Ele disse: tenho, mas não vendo. Ué, tem, mas não vende? Eu tenho só para o meu uso. Eu ataco a pessoa com tudo que não presta. Se eu não consigo, então eu jogo a depressão. A depressão é mercadoria de Satanás. O Senhor Deus nos oferece todos os recursos para o irmão ser uma pessoa confortada e verdadeiramente feliz. Todos os recursos nos mandou Jesus, que está vivo. Jesus está lá no seu quarto de noite, sozinho. Jesus está lá. Fala com ele. Perdeu o sono? Fala com ele. Experimenta fazer isso. Aproveita que perdeu o sono e fala com Jesus. Você tem a Bíblia. Leia a Bíblia todo dia. Ore ao Senhor em todo o tempo, todo momento. Se você fizer isso, muitos de vocês vão perceber que vocês estavam até afastados do Evangelho.
a vitória é grande. O irmão será outra pessoa, você será outra pessoa, se aproveitar desses recursos espirituais que o Senhor nosso Deus nos disponibiliza. O hino 314 diz: descansando no poder de Deus. É o hino que nós vamos cantar agora. Descansando no poder de Deus. Que consolação tem o meu coração, descansando no poder de Deus. O navio estava em perigo em alto mar. E a ordem era que ninguém saísse dos camarotes. E tinha um menino correndo para lá e para cá. Um passageiro disse: menino, a ordem é ficar nos camarotes. Estamos em perigo. Ele disse: mas o meu pai é o comandante, é o piloto aí do navio. Não tem problema não. É o meu pai que está lá no comando. Está difícil, mas quem está no controle é Jesus. Quem está no controle, no comando, se chama Jesus Cristo, o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos cantar? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixarás, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Você já consegue descansar no poder de Deus? Entrega a sua vida a Jesus, e você verá o céu na terra. O Senhor Jesus vai fazer coisas extraordinárias.
para alegrar a sua vida, alegrar o seu coração. Ele vai segurar a sua vida. Nunca mais você será a mesma pessoa. Creia no poder de Jesus Cristo, ressuscitado e vivo. Você quer aceitar Jesus nesta noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Há uma pessoa, você está afastada de alguma igreja e deseja retornar, deseja voltar para a sua igreja, para servir a Jesus. Levante o seu braço, nós queremos orar por você neste final de culto. Alguém? Se você está nos acompanhando pela internet e deseja firmar a sua fé no Senhor Jesus, escreva aí no chat: eu estou aceitando Cristo hoje. Se você está nos visitando, recebeu aquele cartão de visita, você pode também escrever ali: eu estou aceitando Jesus Cristo hoje, destacar e entregar a qualquer irmão da recepção após o culto. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta grande, importante oportunidade que tu nos deste, de nos reunirmos nesta noite para te cultuarmos. Obrigado, Pai. Agora, Senhor, nós te pedimos que tu nos leves em paz para os nossos lares. Dá-nos, ó Deus, uma semana cheia da tua graça, cheia de vitória, Senhor Deus, em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar no teu poder, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão fracos na fé, nem têm lido a Bíblia, nem têm orado. Anima, Senhor Deus, o teu povo. Abençoa aqueles que ainda não assumiram um compromisso com Jesus Cristo, que possam assumir, Senhor Deus, esse compromisso o mais depressa possível. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e o senhorio de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém.